Já criamos a nossa primeira classe, só que essa classe que eu criei com você aqui em cima, ela tem uma limitação, não é? Qual é a limitação nesse caso? Toda instância que eu criar dessa classe, ou seja, todo objeto, vai ter o mesmo título e o mesmo ISBN. Mas é assim que funciona na vida real? Todo livro tem o mesmo nome, o mesmo código? Você sabe que não. Então esta classe tem que ser o quê? Melhorada. Vamos fazer isso agora numa segunda versão da classe. Veja que eu vou agora usar parâmetros. Ao invés de definir de maneira estática nome e código, eu vou permitir que ao criar a instância da classe seja enviado o título e o código. Aí eu vou pegar esses dois parâmetros, vou colocar nos atributos da classe e vou usá-los ainda para poder imprimir a mensagem na tela. Isso me dá agora mais flexibilidade, para que eu possa usar essa classe com diferentes livros. Vamos então criar a classe, executa. Vou criar o livro 2, que será uma instância da classe livro. Só que agora recebe parâmetros. Então vou passar o nome do livro e vou passar o código. Executa. Perfeito, lá está. Veja que o construtor foi executado. Agora eu posso chamar o título, posso, por exemplo, chamar a impressão. Quando eu chamo a impressão, veja que eu estou passando de novo o nome, o título e também o código. Então, nós colocamos dentro do método construtor parâmetros. Isso que eu acabei de fazer pode parecer simples, não é? É simples, realmente. Mas é isso aqui que nós fazemos para inicializar um grande modelo de Deep Learning usado em aplicações de ponta em inteligência artificial. Eu trouxe, inclusive, esse capítulo aqui de Introdução à Programação Orientada a Objetos e eu faço referência a esse capítulo em vários cursos da formação cientista de dados, da formação engenheiro de IA aqui na DSA, ambas que eu ministro. Por quê? Porque lá usamos programação orientada a objetos em nível mais avançado. Então, eu recomendo que os alunos façam aqui esse capítulo gratuito para ter essa base e depois poder trabalhar em nível mais avançado com algoritmos de aprendizado de máquina, aonde nós trabalhamos com programação orientada a objetos o tempo inteiro. Nós criamos classes para os algoritmos. Nós inicializamos os atributos do algoritmo usando o método construtor. Nós criamos, por exemplo, os métodos dentro da classe, cada método para fazer a execução de uma camada de uma rede neural artificial, que é a base de modelos de inteligência artificial, por exemplo. Só para que você entenda a importância desse conceito. Pois bem, vou agora, por falar nisso, criar uma classe chamada algoritmo. Olha só que legal. Veja que eu posso dar o nome que eu quiser, né? Desde que eu siga as regras básicas aí da linguagem Python em termos de nomenclatura de variável, de função e também de classe. Uma boa prática é sempre você utilizar o nome da classe com a primeira letra maiúscula. Se tiver dois nomes, por exemplo, algoritmo básico, aí você pode colocar assim, cada primeira letra de cada palavra com letra maiúscula. E aí o resto tudo com letra minúscula. É só uma convenção, não é obrigatório. Eu então vou definir um método construtor que vai receber o tipo do algoritmo como argumento. Vai passar isso para o atributo e eu vou executar uma ação quando for criada uma instância da classe. Vamos então criar a classe. Vou criar o algo1, que é o primeiro algoritmo. Isso aqui é o objeto, não é a instância da classe. Vou colocar como instância da classe algoritmo. Tem que passar o tipo do algoritmo. Vou passar, por exemplo, o Random Forest, que é um algoritmo de método Ensemble, amplamente estudado na formação cientista de dados, por exemplo. Executa. Veja que nesse momento o que aconteceu? Ele executou o construtor porque eu criei uma instância da classe. Vou criar agora o algo2, também o algoritmo, que é a nossa classe. Vou passar outro tipo, que é Deep Learning, que é amplamente estudado na formação engenheiro de IA aqui na DSA. Executa. Pronto, o construtor também executado. Veja como em ambos os casos eu usei a mesma classe, mas com atributos diferentes. Então eu escrevo a classe uma vez e eu vou criando quantos objetos eu quiser. Para você entender bem, é só fazer analogia, por exemplo, com uma lista em Python. Quantas listas nós criamos até aqui no curso? Dezenas, provavelmente, né? Várias e várias listas. Cada lista que nós criamos era uma instância da classe lista em Python. Então tem a especificação do que é uma lista. Eu criei a lista, eu criei o meu objeto, a minha instância, e eu manipulei de formas diferentes. Pois bem, o que eu estou fazendo agora é construindo a minha própria classe, que vai me permitir também criar diferentes objetos.
A qualquer momento eu posso chamar exatamente o atributo. Veja que o atributo vai ser diferente. Por quê? Porque cada objeto é diferente. Onde está armazenada essa informação do tipo? Na memória do computador, nesta seção que eu tenho desse Jupyter Notebook em linguagem Python. Começamos nossa caminhada com uma introdução à programação orientada a objetos. Temos mais ainda para estudar neste capítulo. É só você continuar me acompanhando. Muito obrigado, até o próximo vídeo.